Olá, pessoal do nono ano. Vamos dar continuidade à nossa matéria de Química e hoje a gente vai falar de elemento químico. Antes de falar dos elementos, vamos lembrar um pouco sobre os átomos, né? O último modelo atômico que nós vimos foi o de Rutherford Bohr, em que, na verdade, esse não é o modelo mais atual, ele é o modelo mais usual, tá? É o modelo que a gente utiliza para compreender melhor a estrutura do átomo, o comportamento, mas ele não é o mais atual. E esse modelo atômico, ele define o átomo como um núcleo, né, onde ele tem cargas positivas e espaços sem carga, chamadas de nêutrons. Em volta desse núcleo há uma eletrosfera, onde existe a carga negativa, chamada de elétrons. Então, a carga positiva são os prótons, espaços sem carga nêutrons presentes no núcleo, e na eletrosfera, a carga negativa, chamada de elétrons. Sendo que esses elétrons, eles estão organizados em camadas eletrônicas ou em níveis de energia. Então, eles estão em movimento em volta do núcleo, mas eles estão organizados. Lembra que Bohr, ele reformulou, né, o modelo atômico de Rutherford, justamente falando sobre isso, que esses elétrons eles estariam organizados em camadas eletrônicas. Camadas eletrônicas, né, que ele deu o nome de letras do alfabeto, letras maiúsculas do alfabeto, e que ele diz que o átomo ele pode ter no máximo até 7 camadas eletrônicas, que seriam as camadas K, L, M, N, O, P, Q. E que cada camada eletrônica, ela suporta uma quantidade máxima de elétrons ou de energia. Da seguinte maneira, vamos olhar o quadro. Olha, a primeira camada, que é a camada mais próxima do núcleo, se a gente olhar aqui, ó, a camada K, é a mais próxima do núcleo. Ela possui no máximo, ela suporta, né, no máximo, 2 elétrons. A segunda camada é a camada L, que pode ter no máximo 8 elétrons. A terceira camada é a camada M, que pode ter no máximo 18 elétrons. E assim até a camada Q, que é a sétima camada, né? Que pode suportar também no máximo 2 elétrons. Então, dessa forma, os elétrons eles ficam organizados, né, na eletrosfera, respeitando aí essa quantidade máxima. Mais tarde eu vou explicar para vocês como é que a gente faz a distribuição eletrônica nos átomos, tá? Mas isso a gente vai falar depois, numa próxima aula. Aí vocês vão entender melhor porque existem algumas regras e aí mais tarde eu vou falar sobre isso com vocês. O importante é que vocês entendam que os elétrons eles estão distribuídos nas camadas eletrônicas, né? E que cada camada eletrônica ela tem uma quantidade máxima de energia que ela suporta, ou de elétrons, tá? Voltando a olhar para essa figura aqui, vocês vão ver que os átomos, né, os elétrons, perdão, eles estão lá na eletrosfera, sendo que um átomo, para ele estar estável, em equilíbrio, ele precisa ter a mesma quantidade de elétrons na sua eletrosfera que ele tem no seu núcleo, ou seja, a mesma quantidade de prótons que ele tem no seu núcleo. Então, vamos lá. Se eu tenho um átomo que ele tem um próton no seu núcleo, quantos elétrons ele tem que ter na sua eletrosfera para que ele esteja estável? 1 elétron. Se é um átomo que tem 20 prótons, quantos elétrons ele precisa ter na sua eletrosfera? 20 elétrons, tá? Então, isso é um átomo estável. Por quê? Porque o átomo ele pode ganhar e pode perder elétrons, tá? Quando um átomo ele ganha elétrons, ele acaba ficando com mais quantidade de carga negativa, ou seja, com maior quantidade de elétrons na sua eletrosfera, que número de prótons no seu núcleo. E aí a gente diz que esse átomo agora está instável, ou seja, ele não está em equilíbrio. Ele tem mais carga negativa do que carga positiva. Então, a gente diz que esse átomo ele está negativamente eletrizado. Mas se esse átomo ele perde elétrons, né, partindo da ideia de que ele estaria em equilíbrio, né? Então, ele está em equilíbrio, ele perde elétrons.
Quando ele perde elétrons, significa dizer que ele vai ter menor quantidade de carga negativa na eletrosfera que carga positiva no núcleo. E aí, quando isso acontece, ele está instável, de modo que ele está positivamente eletrizado, ou seja, ele tem mais carga positiva do que carga negativa, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês, ó, os átomos eles podem ganhar ou perder elétrons da sua eletrosfera. Os átomos que possuem um número de prótons igual a um número de elétrons são chamados de átomos estáveis. E os átomos que possuem um número de prótons diferente do número de elétrons, ou seja, ele pode ter mais ou menos prótons, ele é chamado de instável ou então íons, tá? Os átomos que não estão em equilíbrio estão ionizados, então eles podem estar positivamente, ter mais carga positiva, que aí são chamados de cátion, ou podem ter mais cargas negativas, que são chamados de ânion. Mas esse conceito de cátion e ânion também nós vamos ver adiante na hora de fazer ligações químicas, tá? Olhando aqui para esse átomo novamente, né? Quando um átomo ele tem a tendência de ganhar ou perder elétrons, sempre, na maioria das vezes, esses elétrons eles vão ser eliminados da carga mais afastada do núcleo. Porque quanto mais perto do núcleo tiver o elétron, mais atração ele vai ter por esse núcleo. Então, mais difícil é a gente arrancar, a gente tirar esse elétron, tá? Então, sempre um átomo ele ganha ou ele perde elétrons através da sua última camada, tá? Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um átomo. Aí a legenda diz o seguinte, que esse átomo, as bolinhas vermelhas são os prótons e as bolinhas azuis são os elétrons, tá? Que estão aí nas órbitas, estão vendo? Que estão representando as camadas eletrônicas. Se a gente contar, esse átomo aí, ele tem 3 prótons no seu núcleo. Quando a gente olha para a eletrosfera, ele vai ter 3 elétrons. Se ele tem 3 prótons no núcleo e tem 3 elétrons na sua eletrosfera, eu sei que esse átomo aqui é um átomo estável, ele está em equilíbrio, tá? Mas vamos supor que esse átomo aqui ele fosse perder elétrons. Se ele perdesse elétrons, qual seria o elétron que ele ia perder? Seria esse elétron da segunda camada, esse que está sozinho na segunda camada. E aí esse átomo passaria a ter apenas uma camada eletrônica. E se ele fosse ganhar? Esse elétron, iria entrar na última camada também, tá? Por que ele pode entrar na última camada? Porque se eu for lá, ó, a última camada dele é a camada L, não é isso? Porque ele só tem 2 camadas, ó, K e L. Na K eu tenho 2 elétrons, na segunda camada eu tenho 1. Lá na camada L, se a gente olhar aqui, ela suporta no máximo quantos elétrons? 8. Então, se esse átomo aqui fosse ganhar mais 7 elétrons, esses 7 elétrons caberiam nessa segunda camada aqui, preencheriam essa segunda camada, certo? E os elementos químicos? O que são elementos químicos? Os elementos químicos são um conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons ou o mesmo número atômico. O que é o número atômico? É o número do átomo. Lembra que eu falei para vocês na outra aula que o número de prótons é a identidade do átomo, né? Então, o número de prótons a gente não muda nunca. Por isso que eu falei para vocês que o átomo ele pode perder, pode ganhar elétrons, mas prótons jamais. É a identidade do átomo. Se ele tem 2 prótons, ele sempre terá 2 prótons. Agora, os elétrons ele pode ganhar ou ele pode perder, tá? Então, cada elemento químico, ele é formado por um átomo específico. Então, se eu tenho lá o átomo, um exemplo aqui para vocês, esse mesmo exemplo aqui, eu botei aqui, ó. Um átomo que tem 3 prótons no seu núcleo, ele forma o elemento químico lítio. Agora, se eu pego um átomo que ele tem um número de prótons diferente, ou seja, ele é um átomo diferente do átomo de lítio. Então, ele já vai formar um outro elemento químico, tá? Então, os elementos químicos, eles são formados por um conjunto de átomos iguais, ou seja, que tem o mesmo número de prótons.
Se eu mudo o número de prótons, eu mudo a identidade do átomo. Eu já estou falando de outro átomo. Logo, estou falando de outro elemento químico, tá? Aí eu botei aqui para vocês como exemplo, olha, o hélio. Hélio é um elemento químico que ele possui quantos prótons no seu núcleo? 2, ali ó, P de prótons, né, igual a 2. Então, toda vez que tiver um átomo com 2 prótons, eu já sei que é o elemento químico hélio. Mas se o meu átomo ele não tem 2, ele tem 4 prótons, então já é um outro elemento químico. Eu estou falando do berílio. E se tiver 6 prótons, eu estou falando do carbono. Então, eu coloquei esse exemplo aí para que vocês identifiquem que cada elemento químico ele é representado por um átomo específico. E o que diferencia um átomo do outro é a identidade dele, que é a quantidade de prótons que ele vai ter aonde? Lá no núcleo, tá? Nomenclatura dos elementos químicos. Os elementos químicos, a nomenclatura deles, né, de acordo com, em homenagem ao cientista que descobriu ou ao lugar que ele foi descoberto. Então, dessa maneira, é dado, né, um nome aos elementos químicos. Só que, para poder garantir uma comunicação universal, né, a língua oficial da tabela periódica, né, dos elementos químicos é o latim. Então, os elementos químicos eles são representados por um símbolo. Vou mostrar aqui para vocês logo a representação de um elemento químico. Um símbolo, que no caso eu coloquei o X, tá? O X aí só representa o símbolo do elemento químico. E aí, olhando aqui de novo, ó, e o símbolo deles, ele é feito através da primeira letra do nome do elemento químico, né, dado, só que em latim. Então, vamos lá. O carbono, ele é representado pela letra C. Ele é o carbonium, é C de carbonium, porque é em latim. O F é o fluorum, que é o flúor. O Al é o alúmen, de alumínio, né? O Ba é o Ba de bárium, que é o bário passando para o português, né? Mas justamente porque o nome dos elementos químicos estão em latim, algumas vezes a gente não vai conseguir pegar essa cola, né, do símbolo do elemento químico relacionado com o nome. Por exemplo, o ouro. O ouro na tabela periódica, né, o símbolo do elemento químico ouro é Au, que é aurum, porque é o ouro em latim, tá? A mesma coisa acontece com o sódio, que é o Na, de nátrio. Então, vocês vão ver isso em vários elementos químicos que vocês vão ver pela tabela periódica, tá? Então, nem sempre vai bater as iniciais do nome, né, com o português justamente por isso, porque o nome dos elementos químicos estão em latim, tá? E aí a representação, como eu estava falando, dos elementos químicos. Quando você for representar o elemento químico, você vai ver que ele vai ter o símbolo dele, que está representado aí pelo X. A é a massa atômica do átomo, né? O que é a massa do átomo? A massa do átomo é tudo aquilo que tem dentro do núcleo dele. Então, se eu tenho prótons e nêutrons no núcleo, a massa do átomo vai ser sempre a soma da quantidade de prótons e da quantidade de nêutrons que eu tenho ali, tá? E Z? Z é igual a P. P, né? Prótons, não é a carga positiva? Z significa, em química, o número atômico, ou seja, o número do átomo, ou o número de seus prótons. Então, Z e P, ou seja, número atômico e prótons, é a mesma coisa, tá? Então, sempre vai estar representado na parte de cima, seja do lado direito ou do lado esquerdo do símbolo do elemento químico. Eu vou ver um número da massa. E na parte de baixo, eu vou ver um número atômico, tá? Ou um número de prótons. Botei aí para representar para vocês, mais uma vez, o elemento hélio. Eu olhei aí, ó, o hélio, He, é o seu símbolo, tá? Em cima eu tenho número 4 e embaixo eu tenho número 2. O que isso representa? Poxa, a parte de cima eu já sei que em cima eu tenho a massa. Então, esse hélio é um átomo, né? Ele é formado por um átomo de massa 4. E embaixo, 2. Eu sei que na parte de baixo vem sempre representando o número de prótons ou o número atômico. Então, um átomo que forma o hélio tem quantos prótons? 2, tá? Nesse slide aí,
eu tô mostrando para vocês justamente isso, ó. O hélio tem 2 prótons, o berílio vai ter 4 prótons, o carbono 6 prótons, tá? Aí cada átomo com uma quantidade de próton diferente vai representar um elemento químico, diferente, tá? Vão ter números atômicos diferentes, logo elementos químicos diferentes. Só que os elementos químicos, né, eles, como eu falei para vocês, todos os elementos químicos, eles são representados por um átomo específico. Só que o mesmo elemento químico, ele pode ser formado por átomos que tenha o mesmo número de prótons, isso é obrigado, toda vez que for o mesmo número de prótons, eu estou falando do mesmo elemento químico. Porém, ele pode ter massa e pode ter número de nêutrons diferente, tá? Aí eu botei aqui para vocês, olha o hidrogênio. O hidrogênio, eu tenho 3 átomos de hidrogênio aqui, tá vendo? Tem 3 representações do hidrogênio. Eu tenho hidrogênio com número de massa 1, eu tenho hidrogênio com número de massa 2 e tenho hidrogênio com número de massa 3, tá? Isótopos. O que seriam isótopos? Isótopos. Iso quer dizer mesmo. Aí vocês viram que eu coloquei em laranja a letra P, porque quer dizer mesmo P, mesmo número de prótons. Então, toda vez que eu tiver átomos que tenham o mesmo número de prótons, eles serão átomos isótopos. Consequentemente, eles serão átomos que representam o mesmo elemento químico. Olha o hidrogênio aí, tá? Isóbaros. O que são isóbaros? Iso igual. O A eu coloquei aí em laranja. A é a massa. Lembra que nós vimos anteriormente que na parte de cima aparece a massa e o símbolo da massa é o A? Então, toda vez que aparecer isóbaros, quando eu falar, né, de isóbaros, estamos falando de átomos que têm o mesmo número de massa, mas esses átomos não necessariamente eles serão elementos químicos iguais. Para ser elemento químico igual, tem que ser isótopo, ter o mesmo número de prótons. Então, eu posso ter elementos químicos diferentes, ou seja, átomos com identidades diferentes, porém com o mesmo número de massa. E isótonos. Isótonos são elementos químicos, átomos, né, ou elementos químicos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Vamos olhar o próximo slide? Eu botei o exemplo para vocês. O exemplo de isótopos nós já vimos no hidrogênio, no slide anterior, né? O mesmo número de prótons, então é o mesmo elemento químico. Agora, olha um exemplo de isóbaro. Quando eu olho para esses 2 elementos químicos aí, eu tenho o K, que é o potássio. A representação dele, então, aí diz que o símbolo é o K, eu sei que é o potássio. Na parte de cima, eu tenho o número 40, ou seja, a parte de cima é a massa. Então, a massa desse potássio é 40. E na parte de baixo, eu tenho o número 19. 19 é o número de prótons, né? É o número atômico. Já o Ca é o cálcio. Na parte de cima, eu tenho o número de massa, que é 40. E na parte de baixo, eu tenho o número 20, que é o número de prótons. Ora, se o número de prótons é diferente, já sei que eu estou falando de elementos químicos diferentes. Mas quando eu olho para a parte de cima da representação desse átomo, eu vejo que os 2 têm a massa igual. Um tem 40 e a outra, a massa do cálcio também é 40. Se ambos têm o mesmo número de massa, significa dizer que eles são isóbaros, tá? Então, fica fácil você identificar um isótopo e um isóbaro através da representação gráfica do átomo, do elemento químico. Até porque, se eu olho pelo símbolo, eu vejo que o símbolo é diferente, eu já sei que são elementos químicos diferentes, tá? Então, já sei que não pode ser isótopo. Se eu olho que os elementos químicos, o símbolo é igual e os números de baixo também é igual, eu já sei que são isótopos. Quando eu olho para o número de cima, se eu vejo que o número de cima é igual, isóbaros. E os isótonos? Como é que eu vou descobrir se ele é isótono ou não? Se o número de nêutrons não está aparecendo nessa representação gráfica do elemento químico.
Então, vamos olhar aqui embaixo. Eu tenho o B de boro e o C de carbono. Quando eu olho para o boro, eu vejo que eles são elementos químicos diferentes, para o boro e para o carbono. Primeiro pelo símbolo e depois pelo número atômico. Um é 5 e o outro é 6. Quando eu olho para a parte de cima, para o número que está em cima, eu vejo que o número de massa deles também é diferente. Então, não são nem isótopos e nem isóbaros. Agora, eu quero descobrir se eles são isótonos, ou seja, se eles têm o mesmo número de nêutrons. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu sei que o núcleo de um átomo, ele é formado pela quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. E eu já disse para vocês que a massa de um átomo ela está concentrada no seu núcleo, ou seja, a massa do átomo é a mesma coisa que eu somar a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons. Por que a eletrosfera ela não está incluída nisso? Porque cientistas fizeram lá os estudos dos átomos, né, das partículas dos átomos e entenderam que se a gente for olhar a massa do próton, do nêutron, a gente vai ver que em unidade, né, o próton é 1 e o nêutron 1. Quando foi olhar a massa do elétron, viu que o elétron ele é 1 dividido por 1836, que significa dizer que os elétrons eles têm uma massa 1836 vezes menor do que a massa do próton e do nêutron, o que seria muito insignificante na hora de representar a massa de um átomo. Então, acabou que ficou excluída essa parte, né? Desconsidera a parte da eletrosfera por ser bem insignificante e considera-se apenas o que a gente tem no núcleo para poder, então, representar a massa de um átomo, tá? Sabendo disso, o número de massa, vou usar o boro aqui para exemplo, tá? Se o número de massa é 11, né? E eu sei que o número de prótons mais o número de nêutrons é igual a massa, quando eu olho para o boro aí, eu sei que o número número atômico, né? Desculpa, o 5 mais alguma coisa tem que dar o quê? 11. Tem que somar 11. Então, olha só. 5 mais alguma coisa, que é o número de nêutrons, vai dar 11. E aí, do conceito de massa surge a fórmula. Olha só. Massa é igual a Z. O que é Z mesmo? Número de prótons. Mais N, que é prótons mais N. Pode aparecer também A igual a P mais N. Tanto faz, tá? Ou Z mais N ou P mais N. Os dois querem dizer carga positiva, tá? Então, joguei nessa fórmula, que é o conceito de massa, tá? Então, vamos lá. Boro. Qual é o número da massa do boro? 11. Qual é o número atômico desse boro ou o número de prótons? 5. Mais alguma coisa, que são os nêutrons, que é o que eu quero descobrir, não é isso? Então, na matemática, quando eu tenho uma incógnita para ser descoberta e ela está acompanhada fazendo alguma operação matemática, eu pego esse valor que está acompanhando essa incógnita e jogo para o outro lado do sinal de igual, invertendo a operação matemática. O 5 está aqui somando, o contrário de somar é subtrair. Então, quando ele for para o outro lado do sinal de igual, ele vai menos, negativo. Então, vai ser 11 menos 5 igual a 6. Então, descobri que o número de nêutrons vai ser 6. Agora, eu vou para o carbono. Carbono é igual a 12, né, que é o número de massa, igual a 6, que é o número de prótons, mais N. Então, o 6 vai para o outro lado, invertendo o seu sinal, a sua operação matemática, 12 menos 6 deu 6. Através desse conceito de massa, né, joguei na fórmula de massa, eu descobri, então, que os átomos de boro e de carbono, nesse caso aqui, são isótomos, tá? Então, sempre que eu quiser saber se o átomo ele é isótopo, basta eu olhar o seu número atômico e o seu símbolo. Se for igual, são isótopos. Se eu quiser ver se esse átomo é isóbaros, eu vou olhar pro número em cima, né, da representação gráfica, se for igual a isóbaro. E se for isótono, eu preciso, então, ele está camuflado ali, eu preciso fazer essa operação matemática aqui, utilizar essa fórmula, que nada mais é do que o conceito de massa, a soma do que eu tenho no núcleo, próton mais nêutrons, tá?
Ah, mas eu posso usar essa fórmula para descobrir o número de massa? Pode. Se na hora de resolver uma questão ele te der o número de prótons, te der o número de nêutrons e quiser saber a massa e não tiver representação gráfica do elemento químico, com esses valores você consegue chegar ao número de massa usando essa mesma fórmula. Tá ok? Então, eu botei aqui, ó, para a massa do átomo, desconsidera a massa do elétron. Tabela periódica. O que é a tabela periódica? Nada mais é do que uma tabela onde os elementos químicos estão organizados através das suas semelhanças. Então, elementos químicos semelhantes, eles estão em posições na tabela periódica, né, bem próximas, tá? E os elementos químicos, eles estão organizados na tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Então, os números atômicos próximos estarão, elementos químicos, né, que têm números atômicos próximos estarão também próximos, tá? Eles vão sendo organizados em ordem crescente de número atômico. E os elementos da tabela periódica estão em sua forma estável do átomo, ou seja, todo elemento químico que eu vejo que está ali na tabela periódica, eu já sei que o número de prótons é igual ao número de elétrons, porque esses átomos estão ali em sua forma estável. Então, vamos conhecer a tabela periódica. Tá ela aí, ó. A tabela periódica, na verdade, ela diz muita coisa sobre os elementos químicos que estão aqui. E aí nós vamos aprender agora a tirar algumas informações sobre os átomos, né, sobre os elementos químicos aqui da tabela periódica. Mas primeiro vamos aprender a conformação da tabela. Primeiro, olhando para a tabela periódica, eu vou ver aqui na parte de cima, vou tentar dar o zoom máximo para vocês, ó, que eu tenho a palavrinha escrita assim, ó, grupo, né? E eu tenho uma numeração que vai de 1 até a 18. Cada número desse representa uma coluna vertical da tabela periódica. Então, vamos lá. O número 1 está em cima do H, que é a primeira linha. Número 2 do BE, que é a segunda linha. E assim sucessivamente até a linha 18, a coluna 18, que é o HE. Tá? Essas colunas verticais da tabela periódica são chamadas de grupos ou então de famílias. Então, eu tenho ali, ó, o H, a coluna vertical do H é uma família. A coluna vertical do berílio é uma família. Se eles estão na mesma família, significa dizer que aqueles elementos químicos ali, em alguma coisa, eles são iguais. Família não é parecida? Então, os elementos químicos que estão naquela mesma coluna são elementos químicos que têm alguma coisa igual. Eles são parecidos em alguma coisa, tá? Quando eu olho para a tabela periódica, eu vejo que ela tem colunas que são mais altas e colunas que são mais baixas, estão vendo? Ó, essa coluna rosa aqui, no meio, ela é mais baixa do que as outras colunas. Observem, tá? Por que isso? Olha, na tabela periódica, como eu falei para vocês, ela é dividida em 18 famílias. Porém, ela pode também ser subdividida em dois grupos, o grupo A e o grupo B. O grupo A são essas colunas mais altas que eu falei para vocês. Então, quem representa aí o grupo A? Vai ser a família 1, a família 2. Aí aqui já está embaixo, rosa, né? Eu vou para outro lado, onde eu tenho as colunas mais altas. Coluna família 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, toda essa região mais alta da minha tabela periódica são chamados de grupo A ou grupo dos representativos. Já essa parte mais baixa aqui, galera, desculpa aí, mas apareceu. Já essa parte mais baixa aqui vão ser o grupo B, que são os elementos de transição. Então, eu tenho lá os grupos dos elementos representativos e elementos de transição. Quem são os elementos representativos? São os elementos que estão posicionados nas colunas mais altas da tabela periódica, que eu chamo também de grupo A. E os elementos de transição são os elementos que estão representados nas colunas mais baixas da tabela periódica, que é nesse meio rosa aí, tá? Os elementos de transição são elementos menos reativos, então eles são um pouco diferentes dos representativos. Por isso essa classificação, tá? Agora vamos olhar também para a tabela periódica em linhas horizontais. Se eu pego as linhas horizontais da tabela periódica, eu vou ver que eu tenho 7 linhas, começando ali pelo verde, que é o H, o hidrogênio.
Aí vem o Li, o Na, o K, Rb, até o Fr, que é o frâncio. Se a gente olhar e contar, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 linhas horizontais que a minha tabela periódica tem, tá? Então, quer dizer que os elementos químicos, que estão na mesma linha da tabela periódica, também são parecidos, eles também têm algo em comum, eles não estão ali na mesma linha por acaso, eles estão ali organizados, sempre em ordem crescente de número atômico, tá? Sempre em ordem crescente. Vou mostrar para vocês, ó, olhando na vertical, a número 1, vamos olhar a família 1, ou seja, na vertical, ó, 1, 3, 11, 19, 37, e assim vai. Tá vendo como o número atômico está aumentando? Sempre em ordem crescente de número atômico. Se eu olho na horizontal, vamos olhar a primeira linha. Eu tenho o H, que é o 1, e depois na primeira linha eu tenho o hélio, lá do outro lado, que é o 2. Viu como é que está em ordem crescente de número atômico? Como é que eu tô vendo o número atômico? Esse númerozinho que tá ali em cima. Olha a legenda da tabela periódica. Toda vez que a gente for pegar uma tabela periódica, é importante que se olhe a legenda. Porque o elemento químico, ó, o número atômico, se vocês olharem aqui nessa legenda do lítio, em preto e branco, vocês vão ver que o número atômico é um númerozinho lá em cima. Aí eu tenho o símbolo do químico, nome e o peso atômico ou a massa atômica, tá? Em algumas tabelas periódicas, esse número atômico, ao invés de estar lá em cima, ele pode estar embaixo, onde está escrito a massa atômica, pode estar ao contrário. Para a tabela periódica, isso aí não tem uma regra não, só para aquela representação gráfica que a massa vem em cima e o número atômico embaixo, tá? Então é importante sempre a gente olhar a legenda da tabela periódica. Nesse caso aqui, os elementos químicos estão sendo, o número atômico dos elementos químicos estão sendo representados na parte de cima. Então, eu sei que a ordem crescente é só olhar esse númerozinho maior aqui. No H eu tenho 1, no L eu tenho 2. Olhem com atenção que vocês vão conseguir me acompanhar, tá? Essa, na verdade, é uma matéria que o ideal é que a gente explique de forma presencial. Mas, infelizmente, com essa situação, então a gente vai dar o melhor. Qualquer dúvida, vocês têm que entrar em contato, tá? Se precisar, a gente vai marcar um link ao vivo lá pra gente ter uma aula meio que, né, não presencial, né, virtual, mas com a gente, todo mundo ao vivo ali, todo mundo em tempo real, que facilita, se for o caso, se vocês sentirem essa necessidade, é só avisar, tá? Então, voltando aqui, estávamos falando das linhas horizontais, né? Então, as linhas horizontais da tabela periódica, elas são chamadas de período. Então, lá, a linha 1 é o período 1, primeiro período da tabela periódica. A segunda linha, onde eu tenho o lítio, é o segundo período da tabela periódica. O Na está na linha 3. Então, Na inicia o quê? A linha, né, que representa o terceiro período da tabela periódica, certo? E aí eu falei para vocês que todo mundo que está na mesma família ou todo mundo que está no mesmo período da tabela periódica, eles são iguais em alguma coisa, tá? Então vamos falar primeiro do período. Todo mundo que está no mesmo período da tabela periódica significa dizer que são elementos químicos que possuem a mesma quantidade de camadas eletrônicas, ou seja, os átomos que formam esses elementos têm a mesma quantidade de camada eletrônica. O que é camada eletrônica? Lembra lá que nós acabamos de falar do átomo? K, L, M, N, O, P, Q. Então vamos lá. Se o elemento químico ele está na primeira linha da tabela periódica, primeira linha horizontal, ou seja, no primeiro período, significa dizer que ele tem quantas camadas eletrônicas? Uma. Qual é a camada dele? K. Se ele está localizado na segunda linha da tabela periódica, significa dizer que ele tem quantas camadas eletrônicas? São duas, K, L. Se ele está no terceiro período da tabela periódica, ele tem 3 camadas eletrônicas, K, L, N, e assim sucessivamente. Quem está no sétimo período da tabela periódica tem quantas camadas eletrônicas? 7, que vai de K a Q, tá? Outra coisa que é importante mostrar para vocês é que aqui na parte de baixo da tabela periódica eu tenho 2 linhas, tá vendo? Uma azul e uma lilás. Essas linhas, na realidade, elas se encaixam no sexto e no sétimo período da tabela periódica. Eu tenho aqui, ó, o La, que é o elemento químico de número atômico 57,
chamado de lantânio, né, tá? E essa coluna do lantânio se chama dos lantanídeos, tá? O grupo dos lantanídeos. Esse grupo aqui de lantanídeos, eles se encaixam aqui, ó, do lado do BA. Tá vendo? Ó, 57 ao 71. Então, o primeiro número atômico é 57 e o último, que é o lutécio, é o 51. Só que aí não tá nessa tabela periódica, eles não colocaram, mas o número atômico dele é o 51, tá? Ele se encaixa aqui. 71, desculpa, gente. Ele se encaixa aqui. E o actínio, que faz parte do grupo dos actinídeos, eles se encaixam do lado do RA aqui, ó, do rádio. Eles estão no 7º período da tabela periódica. Então, vamos lá. Os lantanídeos, que são esses elementos químicos dessa coluna azul, eles estão no 6º período. Se estão no 6º período, quantas camadas eletrônicas os átomos que formam esses elementos têm? 6. E os actinídeos, eles estão na 7ª camada da tabela periódica, tá? Que são elementos químicos que têm 7 camadas eletrônicas, tá? E esses elementos, lantanídeos e os actinídeos desses grupos, eles são extremamente parecidos, porque olha só, se vocês olharem aqui, eles se encaixam nesse espaço aí em branco, onde está a seta apontando, tá vendo? Do lado do bário e do lado do rádio. Esses elementos químicos, eles são muito parecidos, porque eles, além de estarem na mesma família, eles estão no mesmo período da tabela periódica, então são bem parecidos mesmo, tá? É importante verificar isso. Então, voltando ali ao período, então todos os elementos químicos que estão no mesmo período da tabela periódica possuem a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Vamos observar isso? Coloquei um slide aqui para vocês, olha. Períodos, os 7 períodos da tabela periódica representam a quantidade de níveis eletrônicos que os elementos químicos apresentam. Vamos olhar aqui? Olha o Li. O Li é um átomo que ele tem quantos elétrons? 3 elétrons na eletrosfera, não é isso? Mas quantas camadas eletrônicas ele possui aí? Ele possui 2 órbitas, então ele tem 2 camadas eletrônicas, K, L. Se ele tem 2 camadas eletrônicas, eu sei que ele está no 2º período da tabela periódica, então eu vou lá verificar se isso é verdade, olha. O lítio, o Li, ele não está na 2ª linha horizontal, no 2º período? Então, ele tem 2 camadas eletrônicas, tá? O outro exemplo ali, ó, o berílio. O berílio é um elemento químico que ele tem quantas camadas eletrônicas? 2. Então, se eu for olhar a tabela periódica, ele tem que estar no 2º período, na 2ª linha. E ali o berílio na 2ª linha, no 2º período da tabela periódica, tá ok? E as famílias? As famílias do grupo A, na maioria, né? As famílias, né? As linhas verticais da tabela periódica, todos os elementos químicos que estão ali são elementos químicos que apresentam a mesma quantidade de elétrons na sua última camada, ou na camada de valência. O que é camada de valência? A última camada do átomo, tá? A última camada eletrônica do átomo. Então, eles representam a quantidade de elétrons que eu tenho ali na última camada. Vamos olhar isso melhor. Por exemplo, olha o berílio aí. O berílio ele tem quantas camadas eletrônicas? Ele tem 2, não é isso? Na sua última camada, qual é a quantidade de elétrons que eu tenho? Eu tenho 2 elétrons. Se eu tenho 2 elétrons na última camada eletrônica, significa dizer que ele está na família 2. 2A, tá, gente? Porque essa regrinha, ela serve muito para os elementos que são elementos representativos do grupo A. Os elementos de transição, nem sempre essa regra ela vai se encaixar, tá? Da quantidade, da família, da quantidade de elétrons na última camada. Mas existe uma outra maneira de distribuição eletrônica dentro dos níveis de energia que nós vamos estudar mais tarde e que aí vocês vão perceber que realmente essa outra forma mais específica de distribuir os elétrons vão se encaixar direitinho em toda a tabela, tá? Mas por enquanto vocês precisam apenas entender isso, tá? Que os elementos químicos que estão na mesma família estão ali porque eles têm a mesma quantidade de elétrons na sua última camada eletrônica. E a gente consegue observar isso com mais frequência entre o grupo dos representativos, que são o grupo A da tabela periódica, as colunas mais altas da tabela, tá ok? Então,
voltando lá, era o berílio, né? O berílio, então, tem 2 elétrons, então ele tá em que família? 2A, tá vendo o berílio? Olha, família 1, família 2, é o grupo A, tá no 2A. O Mg, olhando a última camada do Mg, né, que é o magnésio, ele tem quantos elétrons na última camada dele? Se você for acompanhar toda a volta da última camada, vocês vão ver que só tem 2 elétrons. Então, ele também vai estar na mesma família do berílio. Olha lá, o Mg no 2A, certo? Então, o que isso representa? Quando os elementos químicos estão na mesma família, ou seja, na mesma linha vertical da tabela periódica, terminam com a mesma quantidade de elétrons na última camada eletrônica, ou camada de valência. Não deixa de ter esse conceito, camada de valência, última camada eletrônica, tá? E os elementos químicos que têm a mesma quantidade de camadas eletrônicas vão estar no mesmo período, ou seja, na mesma linha horizontal da tabela periódica, tá? A tabela periódica, ela também mostra pra gente outras características dos elementos químicos. Ela diz pra gente se esses elementos químicos, de acordo com a posição desses elementos na tabela periódica, ela diz pra gente se esses elementos são elementos metais, se eles são ametais, se eles são gases nobres. E eu já vou falar um pouquinho da característica de cada um para vocês, tá? Vamos falar antes da nomenclatura, deixa eu voltar aqui, da nomenclatura das famílias da tabela periódica, tá? Então, vamos lá. Elementos representativos, ou então os elementos do grupo A. Eu tenho lá de 1, já mostrei para vocês, né? Vamos olhar aqui essa tabela aqui embaixo mesmo, ó. 1, 2. A terceira linha, né? O terceiro grupo, a terceira família do grupo dos representativos é lá do outro lado da tabela, começa com boro. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o grupo A ou o grupo dos representativos é essa galera mais alta aí da tabela periódica, das colunas mais altas? Então, vamos lá, ó. Então, ele é representado pela família 1, pela família 2, depois, ó, pela família 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Ou elas podem ser nomeadas como família 1A, 2A. Aí a 13 passa a ser 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Então, quando eu falo família 8A, é a mesma coisa família 18. Eu já sei que ele está na linha 18 da tabela periódica. Família 3A ou família 13 da tabela periódica, tá? E cada família dessa tem um nome. Preciso saber o nome? É muito importante gravar. É claro que com o tempo, exercitando, utilizando, né, a tabela periódica, a gente acaba gravando algumas coisas, principalmente esses nomes, os elementos do grupo A, a gente consegue identificar mais porque, como eu falei para vocês, eles são mais reativos, então a gente utiliza mais eles. Então, vocês vão acabar gravando nome, número atômico, não de todos, de alguns, os que vocês vão usar mais. E o nome também dessas colunas, dessas famílias, a gente acaba gravando também, isso é com o tempo. Mas o ideal é que se saiba, tá? Então, vamos lá. Quem está no 1A? São os elementos chamados de metais alcalinos. Então, eu não preciso mais dizer para vocês a família 1A. Eu posso falar a família dos metais alcalinos. Então, você já sabe que é a família 1A. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Família 3A é a família do boro, que é essa aqui, né? A família do boro, que começa com a B, 3A. 4A, família do carbono, olha lá. 4A, família do carbono, que também é a família 14. A família 15 ou 5A é a família do nitrogênio. A família 16 ou 6A, família dos calcogênios. Começa ali com oxigênio, tá? A família 17 ou 7A são os halogênios, que começa ali com flúor. E a família 18 ou 8A são os gases nobres, tá? Então, cada família tem ali uma nomenclatura. Todos os elementos que estão na mesma família têm a mesma quantidade de elétrons na última camada eletrônica ou na camada de valência. Todos os elementos da mesmo período, na mesma linha horizontal, têm o mesmo número de camadas eletrônicas, correto? E aí, o que eu ia falar para vocês, aí os elementos químicos de transição, desculpa, o grupo B, são esses menorzinhos aqui. Então, eles vão desde a linha 3 até a linha 12 da tabela periódica, tá? Incluindo os lantanídeos e os actinídeos, que são esses aqui de embaixo.
eles são elementos químicos de transição, tá? Eles se encaixam ali depois do bário e do rádio, então eles ficam nesse meio mais baixo da tabela periódica, sendo considerados elementos químicos de transição. E então, vamos lá. Metais. Como eu falei para vocês, a tabela periódica, a posição dos elementos na tabela, elas também representam outros tipos de características, além da camada eletrônica dos átomos que o formam, tá? Então, vamos olhar aqui para essa tabela periódica. Eu tenho o hidrogênio, que está de vermelho, tenho a parte laranja, aí vem uma parte com um vermelho mais claro, né? Vem um roxo e o azul. Então, todos os elementos químicos que estão em laranja são chamados de elementos químicos metais. Todos eles são metais. O que significa isso? Por que metal? Por que eles são metais? Porque todos os metais, né, eles possuem características específicas. Então, todos esses elementos químicos que estão de laranja aqui nessa tabela periódica obedecem a essas características. Por exemplo, os metais, eles são sólidos à temperatura ambiente. A temperatura ambiente é considerada por volta de 25 graus Celsius em uma atmosfera, né? Uma pressão de uma atmosfera. Então, quando eles estão nessa temperatura, em temperatura que a gente chama ambiente, eles costumam ser sólidos, exceto o mercúrio. O mercúrio é o único que é líquido. Mas os demais, eles se comportam dessa maneira. Quando eles estão em ambiente com temperatura... quando eles estão em temperatura ambiente, eles estão no estado sólido da matéria, tá? Eles têm alto ponto de fusão, nós vimos isso também quando nós estávamos estudando matéria, né? O que é o ponto de fusão? É a temperatura que ele precisa alcançar para fazer o quê? Para mudar do estado sólido para o estado líquido. Então, esses elementos químicos, metais, eles precisam de um alto ponto de fusão, ou seja, eles precisam de uma temperatura muito alta para chegar a essa mudança de estado físico. Brilho característico, então os metais eles têm um brilho característico, uma cor característica, que é a cor prateada, exceto o cobre, né, o polêmico Cu aí, o cobre, que é meio avermelhado, né, e o ouro, que é amarelo. Os demais, eles apresentam essa cor prateada. Eles são bons condutores de calor e de corrente elétrica. Significa dizer que eles conseguem transferir calor e corrente elétrica. Exemplo, igual quando a gente coloca lá, eu já até falei um pouco sobre isso com vocês. Se colocar, deixar uma concha, por exemplo, de metal, de ferro, dentro da panela lá, né, de ferro. Quando você coloca a mão na ponta da concha, ela tá quente, tá super quente. Por que ela tá super quente? Porque ela absorveu o calor, né, da comida ali do fogo, e como ele é um bom condutor de calor, toda aquela região ela vai esquentar, porque ele espalha calor, ele é um bom condutor, ele transfere calor. E a mesma coisa acontece com corrente elétrica. Pegar um pedaço de ferro, um pedaço de metal e colocar num fio de alta tensão é choque na certa, entendeu? Jamais pode acontecer isso, metal com corrente elétrica, porque ele vai transferir essa corrente elétrica. Ele é um bom condutor de energia e de calor, tá? Maleabilidade e ductibilidade. O que isso significa dizer? Que os metais, eles são elementos, né, que é fácil de você fazer lâminas com ele, tanto que a gente tem várias lâminas de metais, né, e fios, por exemplo, fio de cobre na fiação, né, placas para fazer de ferro, né, placas para fazer portão, essas coisas, tá vendo? Então, a gente consegue ter essa maleabilidade, essa ductibilidade, que é essa capacidade de você conseguir transformar os metais em lâminas e em fios, tá? Então, essas são as características de metais. Então, todos os elementos químicos presentes nessa região laranja, eles têm essas características, por isso são considerados metais. Essa parte roxa da tabela periódica são chamados de ametais. A significa não, negação. Lembra, no português é um prefixo de negação? Se são ametais, significa dizer que eles são não metais, ou seja, eles não têm características de metais. Eles apresentam outros tipos de características. Que características são essas? Primeiro, em temperatura ambiente, eles não estão em estado sólido apenas.
Existem elementos químicos que vão estar em estado líquido, existem elementos químicos que vão estar em estado gasoso. Então, referente à matéria, né, ao estado físico da matéria, em temperatura ambiente, os ametais eles podem estar em qualquer estado físico da matéria, depende do elemento químico, tá? Geralmente, eles têm baixo ponto de fusão e de ebulição, né? É o oposto dos metais, estão vendo? Então, eles não precisam de ter uma temperatura muito alta para começar a mudar o seu estado físico. São maus condutores de calor e de eletricidade, totalmente oposto dos elementos químicos metais, estão vendo? Que são ótimos condutores de calor e de eletricidade. Os ametais não, eles não têm essa capacidade, eles são muito maus condutores. E são opacos. Enquanto os metais têm um brilho característico, eles são opacos, por isso são considerados ametais. Voltando lá na tabela periódica, essa parte azul, que são os elementos químicos do 8A, da família 18, chamados de gases nobres. Por que são gases nobres? Quais são as características deles? Primeiro, são gasosos, o nome da família já diz, gases nobres. Significa que eles são gasosos, estão no estado físico gasoso, em temperatura ambiente. Possuem estabilidade química, ou seja, pequena capacidade de se combinar com os outros elementos químicos. Eles quase não reagem com outros elementos químicos. E vocês vão ver isso muito melhor quando estivermos falando de ligações químicas. Eles não reagem, por isso são nobres, tá? Eles não reagem com outros elementos químicos. Eles têm uma capacidade muito pequena de reação, tá? De fazer ligações químicas. Por isso são chamados, então, gases nobres. Essas são as características deles. Então, eles estão lá na última coluna, na última família da tabela periódica. Mas e o hidrogênio? Por que ele está aqui de vermelho? O hidrogênio está aí de vermelho porque, na verdade, o hidrogênio, apesar de ele estar na família 1A, ou seja, ele ter uma camada eletrônica, ele ter um elétron na última camada, ele não tem, assim, muita afinidade com os outros elementos químicos da tabela periódica. Afinidade não, perdão, semelhança, tá? Ele não tem muita semelhança com os outros elementos químicos da tabela periódica, porque ele se comporta de uma maneira diferente. Ele não é nem metal, nem ametal, não é gás nobre, ele não se enquadra muito nessas características. Então, o hidrogênio, a gente fala que ele é o hidrogênio, tá? E aí, vocês com o tempo, quando a gente estiver falando de ligações químicas e de outras propriedades dos elementos, vocês vão ver que ele realmente é meio diferentão, ele se comporta de uma maneira bem independente, tá? Por isso, ele não está ali nem de laranja, nem de azul e nem de roxo. E esse vermelhinho mais claro aqui? Esse vermelhinho mais claro, eu coloquei esse desenho para vocês entendam que existe semimetais. O que seriam semimetais? São elementos químicos que eles têm tanto características de metais quanto características de ametais. Eles meio que estão em cima do muro, tá? E aí, eles eram considerados semimetais. Mas, hoje em dia, já não tem mais essa classificação. São hidrogênio, metais, ametais e gases nobres, tá? Os semimetais, eles não estão mais incluídos na tabela periódica, sendo representados na tabela periódica. Desse jeito, o Ge e o Sb, se vocês olharem aí, Ge e Sb, eles por serem semimetais, né, que têm características mais próximas de metais do que de ametais, eles acabaram sendo incluídos no grupo dos metais. E os demais elementos, por serem mais parecidos com ametais do que com metais, acabaram sendo incluídos nos grupos dos ametais. Por que eu coloquei isso para vocês? Porque em algumas questões vão aparecer lá semimetais, e aí vocês já sabem que são semimetais, que são elementos químicos que têm as características tanto de metais quanto de ametais, né? E que aí tinham essa classificação antigamente, mas que hoje em dia já não tem mais, e esses elementos químicos acabou cada um ficando no grupo no qual eles têm maior semelhança, certo? Então, a tabela periódica, a posição dos elementos químicos na tabela periódica, ela indica pra gente número de prótons na última camada, número de elétrons, na última camada eletrônica. Explica pra gente, dedura, né? Ela conta pra gente o número de camadas eletrônicas que os átomos que formam os elementos químicos possuem.
ela fala pra gente se esse átomo ele tem característica de um metal, se ele tem a característica de um ametal, se ele tem característica de um gás nobre, tá? Entre outras características, como por exemplo, o raio atômico, né, que é a distância do núcleo até a última camada. Se vocês verificarem, né, quanto mais para baixo da tabela periódica e mais para o lado direito, ou seja, quanto maior o número atômico, maior a quantidade de camadas, logo maior vai ser o raio atômico desses elementos químicos, tá? Eletronegatividade, que são são conceitos que daqui a pouco vocês vão ver, tá? Não é para agora. Agora é só mesmo para vocês conhecerem a tabela, ver as informações que ela pode dar e aos poucos a gente vai acrescentando esses outros conceitos, né? Desculpa, e mostrando para vocês como enxergar isso dentro da tabela, tá ok? Então, galera, hoje é isso, tá? Nós falamos de elementos químicos e aí na próxima aula nós vamos aprender a fazer a distribuição eletrônica dos elementos químicos, dos átomos, né? Ou dos elementos químicos lá na eletrosfera. Vou passar para vocês as regrinhas, como eu falei para vocês, e vamos falar de ligações químicas, tá ok? Fiquem com Deus, gente. Estudem. Beijo.